Olá a todos os associados, sejam bem-vindos ao canal da Sicredi Integração. Digo que esse, sem dúvida nenhuma, é o momento mais importante do nosso negócio, da nossa cooperativa de crédito Sicredi Integração, Mato Grosso, Amapá, Pará. Gostaria muito de agradecer cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento. Momento extremamente especial e importante para você que é dono desse negócio e para a nossa cooperativa. E nós, gestores do negócio, que temos a plena responsabilidade da condução desse negócio. Hoje, sem dúvida nenhuma, nós apresentaremos e trataremos aqui nossa Assembleia Geral Extraordinária, nossa Assembleia Geral Ordinária, que sem dúvida nenhuma é o momento mais importante do nosso negócio. Então nós nominamos aqui Assembleia Geral Extraordinária 2023 e Assembleia Geral Ordinária 2023. Aqui a gente vai trazer para vocês um apanhado, tudo aquilo que nós almejávamos, nós planejávamos em relação ao exercício de 2022 e entregamos no fim do exercício em 31 de dezembro de 2022, mostrando seriedade, transparência, muita responsabilidade, muita honestidade, muito respeito às pessoas na nossa conduta, na nossa gestão do nosso negócio. Então convido vocês a estarem conosco, a atentar a cada um dos números aqui apresentados. Lembrando que esse material ficou disponível desde o dia 21 de março até hoje, 31 de março, para apreciação dos senhores, tirar dúvida com gerentes, com contador, com familiar. E ele vai estar à disposição, após a abertura da nossa Assembleia, até o dia 10 de abril, para deliberação e apreciação de vocês e a validação através do voto. Então, nós teremos 20 dias para vocês apreciarem, tirarem dúvida desses materiais, de tudo aquilo que a gente coloca, para vocês deliberarem sobre o futuro do nosso negócio. Porque a gente trata também de um planejamento, pelo qual a gente vai apresentar para vocês. Ok? Então a gente dá início mostrando para vocês a nossa agenda. Então, em regime de Assembleia Geral Extraordinária, nós teremos um item somente, que é a reforma e consolidação do Estatuto Social na versão integral. Tá? E conforme a aplicação da Lei Complementar 196, que foi instituída no dia 24 de agosto de 2022 pelo governo federal. E em regime de Assembleia Geral Ordinária, nós teremos alguns itens. Entre eles, no item 1, prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo o item A, relatório de gestão, no item B, balanço dos 2 semestres correspondente ao exercício, no item C, demonstrativos das sobras ou perdas, no item D, parecer do Conselho Fiscal, no item E, parecer da nossa auditoria, no item 2, a destinação das sobras, no item 3, ratificação da política de sucessão de cargos da alta administração, no item 4, o planejamento da nossa cooperativa, aquilo que eu mencionei agora há pouco, e no item 5, outros assuntos de interesse do nosso quadro social. Tá? Então, dando início então à nossa Assembleia Geral Extraordinária, para explicar um pouco mais detalhado sobre a nossa reforma e consolidação do Estatuto Social em sua versão integral, conforme o dispositivo da Lei Complementar 196, instituída em 24 de agosto de 2022, eu convido a nossa gerente de controles internos, Patrícia Vidotti, para conduzir esse momento e explicar tudo em detalhes para nós. Bem-vinda. Obrigada. É contigo. Olá, associado. Hoje eu vou falar com vocês sobre as alterações do Estatuto Social. Essas alterações elas são necessárias devido à Lei 196 de agosto de 2022. Lembrando que este documento está disponível para todos vocês neste canal, na íntegra, as suas alterações, e eu vou trazer para vocês agora as principais alterações deste documento. Então vamos falar agora sobre a primeira alteração. Ela é referente ao artigo 2º do Estatuto Social, que trata sobre a integração da cooperativa ao sistema Sicredi. No estatuto anterior,
A integração da cooperativa, a regra sobre a desfiliação ao Sicredi tinha que ter autorização prévia da Assembleia, né, com a participação da nossa central. Na nova proposta, essa desfiliação pode ser tanto por iniciativa da cooperativa ou da própria central, desde que os limites operacionais estejam enquadrados conforme a legislação. E essa possibilidade da iniciativa da cooperativa deve ter a concordância da maioria dos seus associados e deve ser garantida a participação da central em todo o processo que for analisado. Dando sequência, vamos falar agora sobre a alteração do artigo 3º, que trata do objeto social. Uma das inclusões no texto é que a cooperativa poderá, a seu critério, disponibilizar a não associados todos os produtos e serviços, financeiros ou não financeiros, desde que eles sejam permitidos ou não vedados por legislação. Foi incluído também no artigo 4º, parágrafo único, que a cooperativa poderá participar de outras empresas, né, ou entidades que não sejam do sistema, desde que se atenda aos propósitos complementares ou acessórios do interesse tanto do quadro social como também da comunidade. Agora vamos falar sobre o artigo 5º, que trata sobre as composições e admissão no quadro social da cooperativa. Foi incluída agora a possibilidade da cooperativa admitir entes despersonalizados estabelecidos na área de ação da cooperativa. Essa possibilidade também é para pessoas físicas e jurídicas, desde que esteja dentro da sua área de ação da central. Uma outra inclusão que temos no artigo 5º, que trata das composições de admissão, é que não poderão permanecer na cooperativa associados que tenham concorrência direta com a atividade principal da cooperativa. E venho reforçar, pessoal, que todas essas alterações é para atendimento da Lei 196, de agosto de 2022, e que este estatuto, com todas as suas alterações, está disponível nesse canal, na íntegra para os senhores. Em relação ao artigo 12, que trata sobre capital social, temos 3 principais alterações. A primeira delas é que, a partir de agora, o capital social dos associados são impenhoráveis. A outra alteração trata que o Conselho de Administração poderá, a seu critério, flexibilizar retiradas parciais de capital, mantendo a condição do associado na cooperativa. E a última alteração trata sobre os saldos de capital social de contas de associados que foram encerradas há mais de 5 anos. Esses valores poderão ser destinados à reserva da cooperativa. No artigo 13, que trata sobre as disposições gerais das assembleias, foi ajustado um texto que estava no artigo 14, que trata sobre que a assembleia, tanto de núcleo quanto geral, ela pode ocorrer de forma presencial ou à distância, e também de forma mista. No artigo 14, no Estatuto atual, cita que a cooperativa deve publicar os editais das suas assembleias nos jornais de grande circulação da sua área de atuação ou nos locais de grande convivência dos associados, como, por exemplo, nas agências. Na nova alteração, permite que a cooperativa publique o edital das suas assembleias nas suas redes sociais, no site da cooperativa, nos seus canais oficiais, desde que tenha acesso público e restrito. Ainda no artigo 14, no item que trata sobre o que deve conter no edital de convocação das assembleias, sai a parte que fala que deve conter os locais onde será realizada a assembleia e inclui que deve constar no edital de convocação a forma como a assembleia será realizada, também o modo de acesso aos meios de comunicação para a efetiva participação dos associados, além também dos procedimentos para acesso ao sistema de votação e o período que o sistema receberá esses votos dos associados. E também no parágrafo 4º tem alguns pequenos ajustes do texto para deixar mais claro a redação sobre a realização à distância, que deve adotar sistemas e tecnologias adequadas para a participação dos delegados. No artigo 18, onde trata sobre a eleição de delegados, no Estatuto atual menciona que a votação ela deve ser preferencialmente por votação aberta ou por decisão da maioria dos associados na Assembleia. Na nova redação menciona que essa votação poderá ser aberta ou secreta por definição do Conselho de Administração da cooperativa. No artigo 24, foi incluso um texto que a aprovação da política de remuneração dos diretores da cooperativa
devem ser aprovadas em assembleia, ao mínimo no início de cada mandato. Agora vamos falar do artigo 27, que trata sobre o Conselho de Administração da cooperativa. No item 1, menciona que o candidato ele não pode manter, desde a sua candidatura, vínculo empregatício com qualquer entidade integrante do Sicredi. Ainda ali no item 7, a gente tem uma redação que vai ser retirada do Estatuto atual, que ela fala que o candidato ele não pode responder nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por pendências relativas a protestos de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas. Esse texto ele vai ser retirado do Estatuto Social e entra um texto de uma forma mais detalhada, que inclui que o candidato deve ter reputação ilibada, ser residente no país, não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o sistema financeiro nacional, ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. O candidato também não pode estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, ou em entidade de previdência complementar, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, companhias abertas ou entidades sujeitas à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários, e não estar declarado falido ou insolvente. No parágrafo 1º do artigo 27, para fins de atendimento ao inciso 7, que trata sobre a questão da reputação ilibada, será avaliada considerando a existência de processo criminal ou inquérito policial, processo judicial ou administrativo que tenha relação com o Sistema Financeiro Nacional ou o Sistema de Pagamentos Brasileiro, processo relativo à insolvência, liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial, inadimplemento de obrigações e outras situações, ocorrências ou circunstâncias análogas. No parágrafo 4º foi incluído um texto que trata sobre a posse dos eleitos do Conselho de Administração. Ela deverá acontecer em até 30 dias após a aprovação dos nomes eleitos pelo órgão regulador, que é o Banco Central. No artigo 29, que trata sobre as atribuições do Conselho de Administração, foi incluído um texto em que deve ser registrado a vacância dos conselheiros de administração e também da diretoria executiva. Ainda no artigo 29, onde trata sobre a participação da cooperativa em outras entidades, ele inclui um texto que a cooperativa poderá participar de outras entidades não cooperativas, desde que elas sejam complementares ou acessórias no interesse do quadro social e também da comunidade. Em relação às atribuições dos conselheiros, foi incluso na nova redação que o Conselho poderá autorizar, aprovar políticas para a captação de novos associados e também para aumento de capital social pelo quadro de associados da cooperativa. Também foi incluso um texto que o Conselho poderá autorizar a realização de campanhas, ofertas ou distribuição de bonificações, prêmios ou outras vantagens que visem essa captação de novos associados e também o aumento de capital social da cooperativa. Agora vamos falar sobre o Conselho Fiscal. No Estatuto atual, no artigo 38, traz sobre a composição do Conselho Fiscal da cooperativa. Atualmente são 3 membros efetivos e 3 membros suplentes. Na nova redação passará a ser 3 membros efetivos e 1 membro suplente. Já no artigo 39, que trata sobre as reuniões, atualmente as reuniões acontecem de forma mensal e o texto altera para que pelo menos a cada 2 meses o Conselho possa se reunir. No artigo 40, que trata sobre a vacância do Conselho Fiscal, devido à alteração de quantidade de membros, ele sai de 4 vacâncias do cargo para 2 vacâncias à necessidade de uma nova Assembleia para a eleição de novo Conselho Fiscal. Conforme as alterações da composição do Conselho Fiscal, o artigo 55 foi incluído para garantir que os membros atuais do Conselho Fiscal permaneçam conforme a composição atual até a próxima Assembleia de 2025, onde haverá uma nova eleição para este colegiado.
Além das principais alterações que tratamos agora, existem também na nova redação pequenos ajustes de texto. Lembrando que este documento está disponível neste canal na íntegra, com todos os ajustes para o acesso de todos os associados. E reforçando que essas alterações são necessárias para atendimento à Lei 196 de agosto de 2022. Senhores, nesse momento, então, abrimos para a deliberação, ou seja, o voto dos senhores de assunto de extrema importância, que foi abordado pela colega Patrícia, sobre a deliberação e alterações do Estatuto Social da nossa cooperativa, na sua versão integral, conforme o artigo 196. Tá? Então, a partir desse momento, como eu disse anteriormente, nós abriríamos a votação, que ela vai até o dia 10 de abril. Né? Os materiais estavam disponíveis até entre 21 de março até hoje, 31 de abril, e de hoje em diante a gente abre a votação para uma nova análise dos senhores e, a partir desse momento, então, a deliberação, ou seja, o voto de cada um de vocês para compilarmos esses votos aí no dia 10 de abril, ok? Então, na sequência, nós temos o encerramento do assunto, não do voto, do assunto Assembleia Geral Extraordinária, e abro, então, os assuntos da nossa Assembleia Geral Ordinária. Né? E o primeiro assunto são as prestações de contas em relação ao exercício de gestão. Tá? Então, nós vamos lá. Impacto econômico. Como é que está o desenho da nossa cooperativa, do nosso negócio, né, em 2022? Como é que está o nosso mapa? Sabendo-se que a nossa Sicredi Integração Mato Grosso, Amapá, Pará, nós conseguimos a habilitação, graças ao nosso Conselho de Administração e aos senhores associados, né, há pouco mais de 2 anos, para a gente fazer a expansão da nossa cooperativa lá para o Amapá e para o Pará. Né? Então, hoje, o nosso quadro, a nossa configuração numérica de agências e pontos de atendimento, nós somamos 20, das quais nós temos 15 prédios fixos, né, nos municípios onde estamos inseridos, e é importante a gente sempre dizer que a gente vem fazendo um trabalho muito especial, levando a inclusão financeira para muitos municípios. Nós citamos aqui 3 municípios dos quais a nossa cooperativa ela está com sede, com um belo prédio, com colaboradores, e não tem nenhuma outra instituição financeira. Cito aqui o caso do Tesouro, cito aqui o caso de São José do Povo e cito aqui também o distrito de Ouro Branco. Né? São 3 localidades onde a gente tem belas agências, a gente está fazendo um atendimento e levando a inclusão financeira e ajudando a desenvolver essas comunidades. Né? Além disso, nós temos 3 escritórios de atendimento, onde futuramente teremos agências, uma fica na Avenida Rio Branco, aqui em Rondonópolis, outro no Parque Universitário, também aqui em Rondonópolis, e outro lá em Santana, onde nós também já adquirimos um imóvel. Mais à frente eu vou mostrar para vocês a estrutura que nós planejamos para aquele município. E também nós temos 2 agências móveis, né, que leva o Sicredi, a informação, a abertura de conta, até negócios, né, de forma móvel. Então a gente participa de muitos eventos, tanto aqui na região sul, com uma unidade móvel do Sicredi e outra lá no Amapá. Seguindo então, pessoal, a gente fala sobre números. A gente começa a apresentar sobre números e aqui, com bastante gratificante, a gente falar sobre a nossa evolução numérica. Trago aqui para vocês, o crescimento. Quando a gente compara 2021 com 2022, a gente cresceu 43% do nosso volume de associados. E quando a gente compara de 2019 a 2022, nós crescemos de 38 mil associados para 90 mil associados. Então, um crescimento muito bacana. Ao passo que outras instituições financeiras têm feito um movimento de fechar agências, canalizado aí seus clientes para os canais digitais, nós fazemos ao contrário. Nós estamos no movimento de abrir agências, de levar a inclusão financeira para mais longe, para municípios onde não tem instituição financeira. Então esse é o nosso papel. Não é só
buscar o recurso, buscar resultado, buscar lucro. Nós queremos levar transformação. Esse é o propósito do nosso negócio. E eu acho que é por isso, né, onde que o nosso propósito são as pessoas, é que está nos fazendo crescer nesse volume que a gente tem mostrado aqui. Nossos recursos, como é que está o comportamento dos nossos recursos? Quando a gente olha de 2019, nós tínhamos 916 milhões, fomos para 1,9 bilhão de reais. Nós crescemos do ano passado para cá 34% e crescemos 110%. Crescemos 110% quando a gente compara o ano de 2019 com 2022. Então, isso dá solidez para o nosso negócio. Isso mostra com que nos mostra que o nosso negócio tem pujança, o nosso negócio tem segurança, o nosso negócio, da forma que nós conseguimos emprestar, nós também conseguimos captar e faz com que o nosso negócio cada dia mais cresça e gera resultados e entrega produtos e serviços de forma diferente. E nessa mesma linha, a gente vem um posicionamento muito interessante com relação ao nosso resultado líquido. Quando a gente olha de 2019 para 2022, nós crescemos 141%, ou seja, mais que dobramos. A gente olha lá, em 2019 nós tínhamos 18 milhões e agora 2022 43 milhões,4. Então, quando a gente compara o exercício de 2021 para 2022, nós crescemos 27%. O resultado é extremamente importante para dar solidez ao nosso negócio. Nós sempre dizemos, nós não precisamos de muito lucro, mas o lucro ele é extremamente importante para a solidez do nosso negócio. É ele que impulsiona a nossa expansão, é ele que dá sustentabilidade para o nosso negócio. Então, mais à frente eu vou mostrar para cada um de vocês, a gente vai falar sobre a destinação desse resultado líquido, dessas sobras, e vocês vão deliberar sobre esse assunto, né? Vocês vão dar destinação, como a gente vem fazendo nos anos anteriores. Hoje de forma digital, né? Porque nós passamos de 90 mil associados, quando éramos 15, 18, 20 mil associados, ainda fizemos muitas assembleias presenciais nas cidades e tal, mas hoje, hoje com esse formato digital, nos leva para mais próximo de vocês, no tempo de vocês, no ambiente que vocês querem assistir às assembleias, ou seja, assistir uma parte hoje, uma parte amanhã, com essa facilidade do digital. Então a gente hoje traz essa facilidade, até porque colocamos esses materiais todos à disposição de vocês no dia 21 de março, até hoje, 31 de março, e aí agora a gente abre para as deliberações, as votações até dia 10 de abril. Então, vocês têm esse tempo de 20 dias para analisarem e a partir de hoje deliberar os assuntos. E esse é um assunto muito importante, né? Aqui a gente mostra a diferença entre ser cooperativa, entre ser Sicredi e outra instituição. Qual é a outra instituição que te chama para uma assembleia para destinar o resultado, destinar sobre o lucro do negócio, né? As outras instituições, né, a gente sabe que vai para poucos acionistas. Aqui a gente traz para vocês deliberarem para onde que vai esse resultado, se vai para conta corrente, se vai para capital social, se vai para poupança. E é isso, a gente vem mostrando, né, um trabalho onde que a gente tem buscado, né, arduamente melhorar sempre esse resultado, mesmo preconizando taxas mais baixas, uma melhor eficiência no que diz respeito à diminuição de custo de trabalho, mas para fazer entregas para vocês onde que ainda temos uma sobra significativa para distribuir para vocês associados, dos quais nos últimos 5 anos tem visto isso, a sobra na sua conta corrente, né, ou parcial ou de forma integral, de acordo sempre da maneira que vocês deliberam nesta assembleia. Então, seguindo, pessoal, a gente fala sobre o crédito comercial, também no mesmo sentido de dobrar o volume nos 4 anos. Quando a gente olha 2019,
a gente tinha lá 305 milhões e saltamos para 689 milhões. Nós crescemos 126% nesse período. E quando a gente olha, de 2021, 498 milhões para 689, nós crescemos 38%. Então isso é bacana, isso também mostra seriedade, mostra solidez do nosso negócio que cada dia tem aquele sentido maior de olhar um pouco para a comunidade e entender as suas necessidades, estruturar uma plataforma de linhas de crédito compatíveis de taxa, né, para estar disponibilizando e ajudando os negócios dos nossos associados. Crédito rural, a gente vem no mesmo sentido, né, conseguimos dobrar o volume de crédito rural quando a gente compara com 2019. A gente emprestava 248 milhões e chegamos a casa em 2022 com 568 milhões. Nós crescemos 129% também, né, e crescemos 23% quando a gente compara o exercício de 2021, onde era 463 milhões, né, para 568. Nós crescemos, né, na casa dos 23%. Seguindo então, crédito total, né, que é a somatória dos nossos créditos, onde que a gente cresceu nesse período também de 2019 a 2022, crescemos 127%. Né, a gente trabalhava com um número em crédito total de 553 milhões e saltamos para 1.250. Mesma referência a gente faz 2021 para 2022, nós crescemos 31%. Sobre nosso patrimônio líquido, então, nós avançamos 60% de 2019 para 2022, onde nós saímos da casa dos 151 milhões em 2019 e saltamos para 242 milhões em 2022. Crescemos 21% quando a gente analisa o ano anterior, 2021, onde que a cifra era na faixa de 200 milhões. Avançando então, senhores, nós vamos para os nossos ativos, onde que nesses últimos 4 anos também, de 2019 a 2022, nós mais que dobramos os nossos números de ativos, nós crescemos 131%. Quando a gente olha aqui, ó, nós saltamos de 2019, de 821 milhões para 1,9 bilhão de reais em 2022. E a gente analisa 2021 com 1,46 bi para 1,9 bi, nós crescemos 30% em relação ao nosso exercício anterior. Seguindo, os nossos ativos totais, também nós mais que dobramos, quando a gente olha o exercício de 2019 para 2022. Nós saltamos de 931 milhões para 2 bi 05. Nós crescemos 120%. E quando a gente compara com o exercício anterior de 2021, nós saltamos de 1,59 bi para 2,05 e nós crescemos 29%. Senhores, é importante dizer nesse momento, quando a gente trata resultado, mostrei para vocês ali do resultado líquido, né? O quão isso é importante para nós. Mais uma vez a gente fala que é importante para a sustentabilidade do nosso negócio, mas aqui a gente começa a mostrar para vocês a diferença em ser cooperativa de ser instituição financeira comum. Aqui nós decidimos em conselho de administração, por conta do lastro patrimonial, da solidez da nossa cooperativa, dos nossos resultados, que a gente poderia dar algo mais para os nossos associados. Não só o resultado líquido, mas o que nós poderíamos estar entregando a mais para os nossos associados. Nós levamos para o nosso conselho de administração algumas possibilidades, né? Dentre elas, aluguel de máquinas de cartão, nós levamos a isenção de TED e DOC e nós levamos também isenção de cartão de crédito. Então, quando a gente soma esse volume de crédito que nós
demos direto de isenções para os nossos associados, a gente soma mais 5,9 milhões de reais diretamente, né, através dessas isenções. Então, se nós trazemos de resultado 43 milhões nesse momento para os senhores, vamos dar as devidas deliberações sobre eles, mas a gente tem que lembrar que já foram injetados na sociedade 5,9 milhões. Então, a gente soma um exercício, uma entrega de resultado no exercício de 2022, 49,3 milhões de reais. Ok? Seguindo então, nós gostaríamos muito, né, de trazer para vocês, a gente fez uma rodada bastante importante o ano passado, tentando conversar com os associados, aproximar novamente dos associados, algo que a gente não tinha feito durante os últimos 2 anos por conta de pandemia, mas conseguimos, né, ir em todas as comunidades, conversamos com mais de 4.500 pessoas, nós levamos essas mensagens. A maioria, acho que a maioria das pessoas que a gente teve contato o ano passado, a gente externalizou isso. Isso nos orgulha muito, né? Isso que a gente traz para vocês. E a gente vai esse ano no mesmo sentido. Né? Nesse primeiro semestre, nós fazemos essa Assembleia Geral Extraordinária, Geral Ordinária Deliberativa, e a gente vai no segundo semestre conversar com vocês, associados, na cidade de vocês, né? Mostrar também como é que está o exercício de 2023, o resultado até no primeiro semestre, e escutar vocês, como é que está a nossa gestão, qual que é a dúvida, insatisfação, né? Qual que é o cuidado que a gente precisa ter. É um ano, né, extremamente delicado que a gente vive, né? Cenário econômico, cenário político, incertezas, mas, enfim, a gente traz coisas boas e coisas que a gente precisa estar atenta num ano como esse. Né? Então a gente tem toda uma equipe técnica que nos dá a velocidade na condução dos nossos trabalhos. Mas aqui a gente faz uma apresentação, então, sobre o que aconteceu em 2022. E aqui nós trazemos algo bastante importante, algo que nos agrada, que nos deixa muito contente, que foi graças a um trabalho árduo, né, que a gente vem fazendo em anos anteriores. Nós chegamos hoje a ter mais de 53 mil associados em Rondonópolis. Né? Nós somos, Rondonópolis hoje nós temos 2 agências em que são as maiores do Brasil, né? Nós temos a primeira e a terceira, a Vila Aurora com mais de 19 mil associados e a 13 de Maio com mais de 17 mil associados. E Rondonópolis hoje configura como a terceira maior cidade do Brasil em associados. Nós temos mais de 53 mil associados. Então, para nós isso é de extrema importância. Por quê? Porque se o associado, ele vem, usa os nossos produtos e serviços, ele vem, cria um relacionamento conosco e vê a diferença do tratamento que nós temos com ele, todas essas entregas, né, de forma diferente, onde que as outras instituições estão fechando a agência, a gente está abrindo, a gente está contratando colaboradores para, se possível, chamar os nossos associados pelo nome, atendimento diferenciado, personalizado. Isso significa que a gente está no caminho certo, as nossas entregas estão no caminho certo. Não queremos ser maior, nós queremos ser sempre melhor. E o melhor é isso, a entrega, o relacionamento, isso nos faz crescer através desse relacionamento, da principalidade com nossos associados. Seguindo, falaremos agora sobre nosso impacto social e ambiental. Nós nos atentamos muito em formar pessoas, mostrar para os nossos associados e para a comunidade o quão é importante aproximar para conhecer um pouco mais do Sicredi. E nós desenvolvemos, então, um programa elaborado, estruturado pela nossa Fundação Sicredi, que é o programa Crescer. E esse programa nada mais é do que você entender um pouco mais uma cooperativa de crédito, no caso o Sicredi, em relação ao mercado. O que a gente faz de diferente?
o porquê é diferente, qual é o nosso propósito, qual que é os nossos sonhos, nossas ambições e quais são as nossas entregas. Então a gente sempre fala, quando as pessoas fazem esse programa, ela passa a ser muito mais efetivo na cooperativa. Ele tem muito mais principalidade, ele usa muito mais os produtos e serviços. Porque a gente sabe, hoje cada dia que passa a gente é mais bancarizado. Todo mundo precisa de uma instituição financeira. Então por que você não está numa instituição financeira que valoriza você como pessoa? Você é reconhecido e tratado de uma forma mais humana. É isso que a gente mostra, principalmente através desse programa Crescer, que é um programa onde a gente mostra os diferenciais de ser cooperativa, né, do nosso negócio em relação às outras instituições e nós conseguimos, então, no ano passado, capacitar mais de 6 mil pessoas nesse programa. Também continuamos na implantação de capacitação da inclusão financeira, né? Nós nominamos lá cooperação na ponta do lápis, mas na prática é uma educação financeira, os princípios da educação financeira para a comunidade, desde crianças, adolescentes, adultos, né? São os princípios básicos de você economizar do que gastar, de você ter um controle financeiro. E a gente tem impactado muito positivamente, né, empresas, famílias, né, alunos de escolas, de faculdades. Então a gente tem levado esse tipo de formação através do nosso quadro de colaboradores, né, a esses meios. Nós conseguimos impactar mais de 14 mil pessoas no ano passado. E também o União Faz a Vida, que é um programa que traz um formato de educação diferente, onde que a gente instiga as crianças a aprender de forma investigativa, diferente. E a gente faz parcerias com a Secretaria de Educação, com prefeituras, e nós começamos, né, esse programa União Faz a Vida em São José do Povo, e nós já capacitamos 244 pessoas. Mais à frente eu vou mostrar um pouco o nosso desenho de estruturação para ampliação desse programa, que é um programa, como eu disse, né, nasceu da nossa fundação e ele tem feito transformações educacionais em muitas cidades, não só do Mato Grosso, mas do Brasil inteiro, onde o Sicredi implanta. Seguindo então, pessoal, trago para vocês algo que também já é conhecido pela maioria de vocês, o projeto Recuperando Nascentes, onde a gente finalizou o exercício 2022 com 99 ações, mais de 130 mil mudas plantadas, né, onde tivemos mais de 6 mil voluntários participando nessa história do Recuperando Nascente. E hoje a gente já realizamos a 100ª e a 101ª ação já em 2023. E a gente vem nesse movimento de realizar uma ação desse projeto por mês. A gente sempre fala, é um projeto que não vai mudar o planeta, mas é um projeto que ele traz bons exemplos. É um projeto onde que ele inspira o pequeno, médio, grande produtor a recuperar todas as nascentes dele, a ele melhorar aquele ambiente da nascente, a ele potencializar aquela nascente. E nós sabemos, água é vida, água é o futuro, né? Então, acho que a gente inspira as pessoas a cuidar de água. E não é por isso que nós desenvolvemos esse programa, mas é um programa, para quem não sabe, ele já foi reconhecido aqui no município de Rondonópolis pelo Prêmio ACIR de Sociedade de Sustentabilidade, de Programa Social. Nós fomos reconhecidos no estado de Mato Grosso, no Concrete Verde em Manaus, no Benchmark de Brasil em São Paulo, fomos finalistas do programa iCup em Brasília, na Austrália, desculpa. Então, assim, é um programa que ele foi reconhecido não sendo a nossa intenção, mas pela magnitude dele e o envolvimento dos nossos colaboradores de forma voluntária a esse projeto. Então, um projeto que nos orgulha muito, né? Ele vem desde 2012, já tem 10 anos que nós começamos a primeira edição e a gente segue. O programa, sem dúvida nenhuma, que ele já contribui e vem contribuindo muito, né, com essa questão ambiental, né, um dos pilares
do EGS, da sustentabilidade do nosso negócio. Seguindo então, pessoal, o dia C, que é um dia onde que as nossas agências elas se mobilizam para fazer o bem para as pessoas. Se é para uma instituição filantrópica, se é para uma escola, se são para pessoas carentes, de forma de arrecadar cestas básicas, de fazer o sopão, de arrecadar mantimentos, de arrecadar agasalhos, mas a gente envolve, os nossos colaboradores se envolvem, cada agência com seus colaboradores se envolve e montam uma ação para fazer o bem na comunidade onde está inserido. Então, em 2022, nós impactamos 1.327 pessoas em 14 ações, né, na nossa cooperativa. E seguindo, pessoal, nós investimos, a nossa cooperativa Sicredi Integração investiu no exercício de 2022 R$323 mil. Nós destinamos, né, na nossa área de atuação a essas ações sociais, educacionais, né, e ambientais. Seguindo, pessoal, eu convido vocês para assistirem esse vídeo. É um vídeo, ele é autoexplicativo, mas dizer para vocês que nos orgulha muito, né, de trazer um projeto de tamanha magnitude para mostrar para vocês que nós estamos preocupados também com energia limpa. O sol é muito importante para a vida. Ele é uma fonte de calor, energia e luz natural todos os dias. Usar o sol como energia renovável é cooperar com o futuro. E eu adoro um dia ensolarado. Sustentabilidade, uma palavra que faz parte do propósito do Sicredi. E cooperar para uma sociedade mais próspera e sustentável é gerar esperança para as próximas gerações. O Sicredi construiu uma moderna usina solar em Mato Grosso, em uma área de 9,3 hectares, o que equivale aproximadamente a 9 campos de futebol, com mais de 18 mil painéis solares que garantem a produção de energia limpa para 140 agências em todo o estado, reduzindo custos e principalmente as emissões de carbono. Afinal, se o sol coopera com a gente coopera com o planeta. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É muito bacana, né, um projeto como esse, né, com essa magnitude, né, dizer que 90% das nossas agências hoje já tem uma energia limpa, né, e a gente caminha hoje para estudos para a gente ampliar ou criar uma nova usina dessa. Haja visto, né, como vou mostrar para vocês a seguir, as agências crescendo, né, a gente ampliando agências com projetos bastante estruturados de implantação de novas agências, e não só nós, as outras cooperativas também na nossa central, também na mesma batida de ampliação de agências. Então, né, aquilo que nós fizemos, que é algo grande, né, já vai ficar pequeno e a gente precisa ampliar. Então, seguindo, pessoal, nós vamos mostrar para vocês o que nós entregamos, né, uma belíssima agência, como eu mencionei anteriormente, é a única instituição financeira no distrito de Ouro Branco, fazendo uma diferença, atendendo os associados e não associados daquela localidade, né, em uma belíssima ação, é um prédio próprio, né, dos senhores associados, nós entregamos no exercício 2022. Também entregamos essa belíssima agência no município de Tesouro, onde que também é a única instituição financeira presente naquele município. Pedra Preta, entregamos esse belíssimo prédio também, um prédio próprio dos senhores associados. É um prédio, obviamente, a gente pega Pedra Preta, uma cidade com 18 mil pessoas, né, habitantes, e a gente tem pouco mais de 6 mil associados. Então, a gente sempre falava para Pedra Preta vai ter a agência que ela merece, o tamanho que ela quer, né? E a agência antiga ela já deixava a desejar pelo incremento de associados, o incremento de resultado. Então entregamos essa belíssima agência e aí mostramos para a comunidade ali, a comunidade acolheu, inauguramos ali, falamos agora precisamos, né, da cidade abraçar essa agência, né, e mais pessoas se associarem para a gente viabilizar ainda mais o nosso negócio naquela região. Nós inauguramos também esse escritório no Parque Universitário aqui em Rondonópolis, onde a gente tem um sonho,
né, num futuro próximo de estar instalando uma agência também. Nós temos esse escritório, visitamos há pouco tempo, há uns 20 dias, lá em Santana, no Amapá, onde daqui a pouco vou mostrar, né, uma cidade que vai comportar uma belíssima agência e também uma subsede da nossa cooperativa lá no Amapá. Uma agência, são duas agências móveis, como eu citei lá atrás também, tem uma no Amapá, uma aqui na região sul. E aí, mais uma vez falando das nossas rodadas, né, 13 eventos em 11 municípios. Foi um momento muito especial para nós, onde que, como eu disse, há muito a gente não via as pessoas, não conversava com as pessoas, não se aproximava dos senhores associados, e a gente teve esse grande momento de grande alegria para nós, onde muitos associados externalizaram, né, a satisfação com a cooperativa, externalizaram também os pontos de melhoria que nós precisávamos buscar. Então é isso, né? A gente, da mesma forma que a gente está aqui, a gente teve pessoalmente com os associados, né, entendendo os seus anseios, suas vontades, né, aquilo que o Sicredi está entregando e o que poderia entregar nas comunidades. Em regime de Assembleia Geral Ordinária também nós trataremos nesse momento de algo muito importante. Não que os demais não sejam importantes, mas os temas em pauta é o balanço do nosso exercício relativo a 2022 e o demonstrativo de sobras ou perdas. Para isso eu convido o nosso colega Fernando Valério, que é o nosso gerente de processo, para detalhar item por item nas demonstrações a seguir, para a gente colocar, né, posteriormente em deliberação dos senhores. Seja bem-vindo, Fernando, está contigo aí. Obrigado, Marco Túlio. Vamos falar agora do balanço do exercício do ano de 2022. O balanço é composto por ativo e passivo. O ativo são bens e direitos que representam as aplicações de recurso, o que geram receitas. É como se alugasse um imóvel e do aluguel gerasse um retorno sobre ele. Aqui no Sicredi, os ativos são as disponibilidades, aplicações de mercado financeiro, as operações de crédito para você realizar o seu sonho e até mesmo investimento, outros créditos, outros valores e bens e permanente. Já os passivos mostram como os recursos foram captados e geram despesas. É como as contas do dia a dia, como a água e a luz. Aqui no Sicredi, os passivos são compostos pelo depósito à vista, depósito a prazo, relações interfinanceiras, obrigações de empréstimos e repasses, outras obrigações e o patrimônio líquido, que conta com o capital social e o fundo de reserva. O ativo total é de R$ 1.904.998.000, composto por disponibilidades de R$ 6.808.000, aplicações no mercado financeiro de R$ 785.307.000, operações de crédito de R$ 911.303.000, outros créditos de R$ 102.493.000, outros valores e bens de R$ 15.752.000, permanentes de R$ 83.335.000. O total de passivo são de R$ 1.904.998.000, composto por depósito à vista e arrecadações de R$ 346.405.000, depósito a prazo de R$ 722.442.000, relações interfinanceiras de R$ 455.478.000, obrigações de empréstimos e repasses de R$ 5.751.000, outras obrigações de R$ 133.570.000 e o patrimônio líquido de R$ 241.352.000. Agora vamos falar das demonstrações de sobras e perdas, compostas por receitas e despesas. Receita é a remuneração recebida pelas aplicações de recursos, ou seja, é a renda pela valorização dos ativos ou prestação de serviços. Falando de despesas, são gastos de bens e serviços. São as despesas que pagamos para manter o nosso serviço aos associados, como as despesas de água, luz e aluguel. Falando de receitas e despesas, as receitas de intermediações financeiras no valor de R$ 220.145.000, menos as despesas das intermediações financeiras de R$ 123.390.000, tornando o resultado bruto das intermediações financeiras de R$ 96.755.000. Outras receitas, despesas operacionais, participação nas sobras,
de 57.511.000, tornando um resultado operacional de 39.244.000. Somando a reversão do Fundo de Expansão e Contingência de 4.192.000, gerando um resultado de 43.435.000. Em regime ainda de Assembleia Geral Ordinária, ordem do dia, prestação de contas do nosso parecer de auditoria independente e do nosso parecer de Conselho Fiscal. Convido nesse momento a conselheira fiscal, Denise Alex Alves Freitas, para ler o parecer da auditoria externa e o parecer do Conselho Fiscal. Está contigo, bem-vinda. Obrigada. Bom, vou fazer a leitura, então, do relatório de auditoria independente das demonstrações financeiras. Aos administradores, conselheiros e cooperados da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará, Sicredi Integração. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará, Sicredi Integração, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas do resultado abrangente das demonstrações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da cooperativa em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data. De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicadas às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Porto Alegre, 7 de março de 2023, Ernst & Young, Auditores Independentes SS Limitada. Assinando como contadora responsável, Renata Zanata Calçada. Lerei agora o parecer do Conselho Fiscal. Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará, Sicredi Integração, e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o relatório da administração e as demonstrações financeiras compreendendo balanço patrimonial, demonstração de sobras ou perdas, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa, notas explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras, documentos estes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Pelas políticas de governança adotadas pela cooperativa e com base nos nossos exames e no relatório de auditoria dos auditores independentes emitidos pela Ernst & Young, Auditores Independentes SS, somos de parecer favorável à aprovação das mencionadas demonstrações. Conselho Fiscal. Senhores, conforme apresentado, um momento muito especial, muito importante da nossa Assembleia, sobre a votação agora das nossas prestações de conta em relação ao exercício 2022. Eu convido vocês, sobre aquilo apresentado, nosso relatório de gestão, balanço de exercício e demonstrativo dos resultados, a partir desse momento, convido vocês para deliberarem através do seu voto, sobre a nossa prestação de conta. Seguindo então nossa pauta, ordem do dia, as destinações das sobras. Senhores, conforme todos os anos, a gente acata, nós do Conselho de Administração, acatamos uma análise técnica sobre critério de distribuição das sobras, ou seja, o rateio, como é que a gente vai ratear as nossas sobras. E a nossa equipe técnica, os nossos diretores, os nossos gestores técnicos, eles avaliam diversos pontos para apresentar uma proposta para nós, onde que
a gente traz, de acordo com, quando a gente analisa 100%, 12%, por exemplo, daquele recurso que tem saldo médio em conta corrente, faz parte de um critério de rateio. Né? O que você tem na sua caderneta de poupança é 17% sobre aquele critério, os 17% sobre os 100% é um critério de rateio. Né? O depósito a prazo, aquela aplicação que você tem na cooperativa, também é um critério de rateio, ou seja, 19% de 100% é um critério de rateio. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, além da taxa de aplicação, você ganha um percentual a mais, que é uma parte do resultado, certo? Então, quando a gente fala, quanto mais produtos e serviços na cooperativa você utilizar, você ganha mais, é aqui que a gente diz. Né? Aqui a gente diz, eu sempre menciono isso nas nossas apresentações, ou digitais ou presenciais, que a nossa poupança, por exemplo, rende mais. Né? O Conselho Monetário Nacional institui uma taxa e todas as instituições financeiras têm que ter a mesma taxa, que é a rentabilidade anual da caderneta de poupança. Só que nós temos ela como um critério de sobra. Então, como eu disse, dos 100% que nós vamos distribuir para os associados, a poupança nossa ela tem um peso de 17%. Então, a nossa poupança ela rende mais que as demais cadernetas de poupança de outras instituições. Aqui eu não vou citar nome de ninguém, mas a gente tem como até provar isso. Então, a nossa aplicação, a nossa caderneta de poupança, o fato de você ter qual a instituição financeira que te remunera de você ter um saldo médio na conta, de ter aquele dinheiro parado, R$500, R$1.000, R$2.000, parado na conta. Qual a instituição financeira que te remunera por isso? Né? Nós temos, isso gera, esse saldo médio para nós gera um funding, ou seja, tem associados que precisam de usar um cheque especial, precisa de um crédito da cooperativa e a gente usa esse recurso e está parado de associado. Então a gente faz essa transferência do recurso. Então isso ajuda todo mundo. Então esse é o critério de rateio que nós utilizamos o ano passado e a gente traz para a validação e aprovação dos senhores o mesmo modelo, os mesmos pilares. Ou seja, se você fez seguros na cooperativa, você ganha uma parte. Se você usou cartão de crédito da cooperativa, você ganha uma parte. Se você pegou empréstimo na cooperativa, que normalmente a gente preconiza ter taxas mais acessíveis, além da taxa mais acessível, você vai ter um percentual por essa distribuição de resultado. Se você faz aplicação, se você tem previdência, então todos têm parte disso como critério do nosso rateio. Então a gente convida vocês, esse material, como eu disse anteriormente, ele teve à disposição de vocês do dia 21 de março até hoje, 31 de março, e tem hoje, do dia 31 de março até dia 10 de abril, para vocês analisarem novamente, tirarem dúvidas, para deliberar o seu voto sobre esse critério de rateio. Tá? Se tiver alguma dúvida, nossos gerentes, nossa equipe está à disposição de vocês. Bom, pessoal, então, como é que é a configuração, então, da distribuição do resultado? Nós, como mencionei lá para vocês, nas primeiras apresentações, nós tivemos um resultado de 43.435.781, tá? E esse resultado foi 26,9% maior que 2021. Então, isso já nos gratifica muito. Bom, então, nós pagamos juros sobre o capital social dos senhores. Vocês têm um capital social na cooperativa que é diferente das instituições financeiras. Né? No Sicredi você é sócio, numa instituição financeira você é um correntista. Então, quando você entrou na cooperativa com R$1, 20, hoje você tem R$1.000, R$10.000, R$100.000 em capital social, a gente remunera isso. Né? O Banco Central, nem o nosso estatuto, não nos obriga a remunerar o capital social. Mas como a gente nossa cooperativa vem vindo muito bem, com resultados positivos, a gente acha justo
que nós remuneremos o capital de vocês pelo fato desse recurso estar sendo usado como fundo, né, e estrutura financeira da cooperativa. Então, a gente usa, a gente tem um indicador máximo que a gente pode remunerar e a gente, então, aplicou, né, essa taxa máxima possível de aplicação sobre o capital social dos senhores. Então, no final de dezembro, nós depositamos no capital social de cada um de vocês. É só se vocês olharem o extrato de capital social de vocês, vocês vão ver que no fim de dezembro foi pago juros sobre o capital de vocês. Então, desses 43 milhões, saíram 10.634.200 como juros sobre o capital social de vocês. Então, a gente começa a deduzir do nosso resultado para a gente fazer a apresentação do número final para vocês deliberarem aqui, né, nessa assembleia sobre a destinação desse resultado. Bom, se nós tínhamos 43 milhões menos 10, foram para 32 milhões, né, que é o resultado depois da diminuição do juro do capital. E aí nós temos a recuperação do prejuízo. O que é isso? Todo recurso que a gente recupera de exercícios anteriores, ou seja, antes de 2021, 2020, 18, 17, 15, todo aquele recurso que a gente conseguiu receber de pessoas inadimplentes, pessoas que não pagaram, a gente conseguiu receber no exercício 2022, né, o nosso estatuto determina que ou vai para o fundo de reserva ou vai para fundos determinados pelo Conselho e Assembleia, que no nosso caso é fundo de expansão. Tá? Então ele não pode ir para distribuição de resultado. Então esses 2.710.000, ele não pode ir para a conta corrente de vocês. Se ele não fosse para fundo de reserva, ele vai para esse fundo de expansão, que é isso que a gente está fazendo, né? Que nós validamos pelo Conselho de Administração e por vocês nas assembleias anteriores. Então a gente deduz ali 2.710.000 do montante de 32 e fica com 30.090.000 reais. E aí nós temos as destinações obrigatórias, né? E uma delas é o FATS, que é o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. O FATS é aquele recurso ali que eu mencionei anteriormente, 300 e poucos mil, que a gente usa para apoiar aquele projeto Recuperando Nascentes, ou Educação Financeira, ou Programa Crescer, né, ou ajuda às comunidades. Então, é no mínimo 5% que nós temos que destinar ao FATS. Pode ser 7%, pode ser 10%. Então, a nossa cooperativa, né, a nossa equipe técnica, todos para o Conselho, e nós validamos aqui nessa Assembleia, a proposta nossa é que permaneça 5% para o FATS como destinação. E esse valor de 5% sobre 30 milhões perfaz 1.504.535. Então, nós temos também algo estatutário que, no mínimo, 45% tem que ir para o fundo de reserva, no mínimo. Então, pode ir 50%, 55%, 60%, de acordo com um anseio do Conselho, um anseio dos associados, né, validado, obviamente, por Assembleia. Então, nós temos validado pelos senhores associados em Assembleia que nossa destinação é 45%. Então, a gente deduz dos 30 milhões, 45% vai para o nosso fundo de reserva, que equivale ali a 13.540.817. E aí, nós temos para distribuir para os senhores em Assembleia 15.045.353,25. Ou seja, são as nossas sobras líquidas. E esse recurso, sim, estará à disposição de vocês a partir desse momento. Com o voto de vocês, a gente vai dar a destinação devida. Então, é importante dizer, mas era 43 e agora só tem 15, é importante que vocês somem os 15.045 que a gente vai dar as deliberações devidas agora, com os 10 milhões que nós já pagamos do juro capital lá em dezembro. Então, 25 milhões de reais vai para capital social, ou vai para a conta corrente de vocês, ou vai para a poupança, para onde vocês definirem, ok? Então,
que a gente traz aqui? Né? Uma alegria, obviamente, bastante satisfação que esse número vem crescendo. Hoje ele é 49,7% maior do que o nós entregamos no exercício de 2021 para os senhores. Então, na sequência, o que a gente propõe para vocês? A gente propõe para os senhores associados que esses 15 milhões, porque os 10 milhões já foi, como eu já disse, ele já está em conta capital dos senhores. Os 15 milhões, nossa proposta técnica do Conselho de Administração é que 100% vai para a capital social. Nós temos essa proposta para vocês. Mas, pessoal, não é uma pegadinha. Que normalmente, mesmo, por exemplo, o ano passado, que 100% foi para a conta corrente, os nossos gerentes fizeram contato com os associados e 60% ficou para a capital social. E nós temos um histórico de 5 anos atrás que sempre vai 50% para a capital social e 50% para a conta corrente. Então, o que é a nossa proposta para a gente tirar um pouco da energia de trabalho da nossa equipe, do nosso quadro de colaboradores? É o seguinte, a gente determina aqui que 100% vai para a capital social. Só que vocês, associados que nos assistem, têm o arbítrio de chegar para o seu gerente e falar assim, ó, eu não quero que vá para a capital social, eu quero que vá para a conta corrente. Na mesma hora, ele coloca o seu dinheiro em conta corrente. Entendeu? Então, não tem nenhuma pegadinha. E a gente está, a partir de hoje, né? A gente está fazendo essa deliberação, vocês têm até dia 30 de junho de 2023. Então, você pode falar para o seu familiar, para o seu amigo, colocar na sua rede social, para quem que você quiser, que esse recurso ele está sob seu arbítrio até dia 30 de junho de 2023. Que a gente está fazendo ao contrário. Aquele associado que quer o dinheiro em conta corrente é só pedir para o gerente dele. Aquele associado que já pedia para ficar em capital social já vai estar. Entendeu? Então, é nesse movimento que a gente traz essa proposta para vocês. Ok? Então, é o momento de nós deliberarmos, né, da forma de voto, né, o critério de distribuição de sobras e a destinação das sobras. Ok? Em regime de Assembleia Geral Ordinária, pela ordem do dia, ratificação da política de sucessão de cargos da alta administração. Novamente convido, né, a Patrícia Vidotti, nossa gerente de controles internos, para discorrer sobre o assunto. Ok? Está contigo, Patrícia. Obrigada, Túlio. Então, associados, sobre a política de sucessão de cargos da alta administração, conforme a resolução 4878 do Conselho Monetário Nacional, exige que essa política seja a cada 5 anos revisitada em Assembleia. O que essa política traz? Traz o processo sucessório, como funciona o recrutamento, a seleção, retenção, entre outros assuntos. O que mudou agora na política? Não houve alterações. Está sendo trazida à Assembleia apenas para a ratificação que ela se mantém com os mesmos textos do formato anterior que foi validado na Assembleia de 2017. Senhores associados, nesse momento convido vocês novamente a votar, deliberar sobre, né, a pauta conduzida pela Patrícia Vidotti, política de sucessão de cargos da alta administração, né? Como explicado por ela, não houve alteração nenhuma. E lembrando que essa votação, né, ela se inicia hoje, 31 de março, e vai até dia 10 de abril. Dando a sequência, então, como ordem do dia, o nosso planejamento da cooperativa. Quais os nossos sonhos? Quais as nossas ambições? Né, o que a gente quer para o nosso negócio, né, hoje em 2023? O que a gente quer para a nossa cooperativa em 2025? Obviamente, né, a gente quer crescer como a gente vem crescendo, a cada 3, 4 anos, dobrando, né, o nosso tamanho, mas a gente precisa colocar números, né, a gente precisa ter objetivos claros. E aqui a gente traz os nossos objetivos. Né? Hoje, um pouco mais de 90 mil associados, a gente quer chegar em 2025 com 159 mil associados. Em 2025, nós pretendemos chegar a 2,9 bilhão de reais. Né? Hoje, como apresentado anteriormente para vocês, os nossos números, 1,9 bilhão. E crédito,
nós pretendemos chegar a 2025 com 2,2 bilhões de crédito. E hoje nossa cifra ultrapassa a 1,1 bilhão de reais. Então esses são os principais nossos números, aquilo que a gente vai percorrer, aquilo que a gente vai almejar. Trazer para vocês, na sequência, quando a gente fala em números e pontos de atendimento. Como eu mencionei anteriormente, a gente atua com 20 pontos de atendimento entre móvel e imóveis, né? O nosso sonho é passar de 20 para 33 pontos de atendimento. E ainda para 2023, nosso sonho, uma obra linda que a gente pretende entregar ainda nesse ano de 2023, nos meses aí de setembro, outubro, essa bela agência em Alto Araguaia, cidade que tem crescido muito o volume de associados, as suas entregas. Então, nada mais justo, como a gente sempre fala, o Sicredi vai ser aqui na sua cidade o tamanho que você quiser. Então, da forma que vem crescendo o resultado em associados, a gente também vai entregar essa bela agência esse ano de 2023 para Alto Araguaia. Também esse ano pretendemos entregar essa agência na Avenida Rio Branco, que fica aqui em Rondonópolis, né, no estado de Mato Grosso. Ela fica um pouco, para quem não conhece essa região, uma região extremamente populosa da cidade, mais de 40, 50 mil habitantes, fica nos altos do Fórum da Secretaria de Saúde de Rondonópolis, e a gente já está em construção também, a gente pretende entregar essa agência entre outubro e novembro. Agência Mato Grosso, também um prédio próprio, né, onde nós adquirimos o terreno, nós estamos nas fases finais de orçamento para a gente dar o start junto ao Conselho de Administração para a construção dessa bela agência. Essa agência ela fica nos altos do Conjunto São José, é uma região também da nossa cidade aqui que possui entre 30 e 40 mil habitantes e é carente de instituição financeira. Então a gente pretende se instalar lá com recursos próprios, sede própria, para ajudar o desenvolvimento daquela localidade. Nós saindo do Mato Grosso, indo para o Amapá, agora posso dizer que conhecemos efetivamente o estado do Amapá, andamos 4 cantos do estado do Amapá, né, visitamos todas essas cidades que eu vou mencionar aqui e já estaremos dando o start também, já temos o imóvel, né, no caso Laranjal do Jari mesmo é uma cidade muito próspera, mais de 40 mil habitantes, uma energia financeira bastante interessante e é uma cidade onde que nós locamos um terreno e vamos construir essa agência. Muito em breve também a gente starta esse projeto que provavelmente a gente não entregue esse ano, em 2023, ele siga para entrega em 2024. Seguimos para uma outra bela agência em Tartarugalzinho, onde fizemos uma parceria com o dono de um terreno, construiremos e entregaremos essa agência também, muito em breve a gente começa a construir. Provavelmente esse ano, 2023, não fique pronta, mas meados de 2024 a gente entrega também essa agência. Agência de Mazagão, um imóvel próprio, imóvel que é muito bem localizado, né, nesse município de Mazagão, e também muito em breve a gente está nos detalhes finais de projeto para dar o start nessa obra. Provavelmente também não fique pronto, né, para 2023, meados de 2024, aí a gente entrega também essa bela agência para esse município. Santana, imóvel próprio também, com recursos da cooperativa, localização fantástica. Santana, para quem não conhece, fica pouco mais de 20 quilômetros, 25 quilômetros da capital de Macapá, cidade hoje que conta com mais de 150 mil habitantes, uma energia financeira muito boa. E o Sicredi, nós já temos lá um escritório de atendimento, nós já temos uma equipe lá prospectando, fazendo negócios, associados, nós já temos um volume de associados bastante significativos lá, mas a gente pretende entregar sim para esse município essa bela agência e na parte superior aí será uma subsede da nossa cooperativa. Haja visto hoje, né, quando a gente fala 31 de março,
a gente já tem mais de 50 colaboradores lá em Macapá e Pará, mas assim, mais de 12 mil associados. E assim, a gente vem numa crescente de associados e também de contratação de pessoas. Haja visto esse volume de agências que nós pretendemos inaugurar, principalmente, né, para 2024. Então nós precisamos aumentar o quadro de colaboradores, estamos trazendo novos associados, então nós precisamos sim dessa estrutura para nos dar apoio e suporte naquela região. Dando na sequência, nós vamos também entregar uma bela agência para a cidade do Afuá. Afuá, para quem não conhece, é uma das 6 ilhas do Pará que ficou na nossa área de atuação. Afuá é uma belíssima cidade, que ela fica sobre Palafitas, é uma cidade com praticamente 50 mil habitantes, que também a sua energia financeira vem do extrativismo de açaí, da pesca. Então, uma bela cidade, e a gente está muito feliz, né, de levar o Sicredi para lá e ajudar no desenvolvimento daquela região. É isso, pessoal. Então, almejamos muito, né, esse crescimento, essas entregas, essa energia da evolução e naquele mesmo intuito que falei anteriormente para vocês, assim, com sentimento de gratidão do volume de associados que a gente traz, do volume de colaboradores que a gente tem contratado e dessas entregas, dessas obras que a gente tem feito. Isso para aumentar a bancarização, principalmente lá no Amapá, lá no Pará, aonde que a gente está indo, e também nessas regiões aqui, né, como eu mencionei, três regiões aqui no sul de Mato Grosso que não são assistidos por outra instituição financeira. Então é o nosso papel levar a inclusão financeira para isso. Então, por isso esse investimento, mais uma vez, enquanto outras instituições financeiras fecham as portas, mais de 2.800 estão fechando as portas nesses últimos 2 anos, a gente está fazendo essas entregas, posso dizer que mensalmente dentro da nossa central, e nossa cooperativa está em torno de 3, 4, 5 por ano, nós estamos entregando também de agências novas. E nós vamos continuar nessa batida, porque é a nossa missão. Esse crescimento é a nossa missão. Entregar um atendimento humanizado, ajudar a desenvolver as pessoas, a região, né, e trazer mais colaboradores para nos ajudar. Quando a gente passa para essa questão do ambiental e social, nós temos um sonho também de realizar esse projeto aqui no município de Rondonópolis, implantar esse projeto, um projeto que ele nasceu no interior de São Paulo por uma pessoa e a gente gostou muito dessa ideia e a gente quer implantar aqui. Nada mais é do que uma rede apoiada por boias que ele fica flutuando sobre o córrego e segurando a grande maioria dos dejetos sólidos que vão pelo rio. E a gente cria uma estrutura de captação desses sólidos e da destinação devida para esse material coletado no rio. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos entregar uma água mais limpa para o Rio Vermelho, uma água mais limpa para o Pantanal Mato Grossense. Isso nada mais como eu sempre digo, isso não é para salvar o planeta, mas é para dar um bom exemplo. É para dizer que nós, instituição financeira cooperativa, Sicredi Integração, nós não estamos querendo só fazer negócios, só vender produtos e serviços. Nós queremos transformação, nós queremos ajudar a melhorar a qualidade das pessoas e das vidas onde a gente está inserido. E esse é um movimento, né, da gente ajudar a parte ambiental. Isso é aonde que a comunidade nos ajuda a crescer, a gente quer também retribuir. E esse é um papel e muito em breve, né, a gente já está nas fases finais de coleta da parte legal disso, da liberação legal para a gente implantar esse projeto. Creio eu que esse ano, né, ainda em 2023, a gente consegue implantar e aí em breve a gente começa já a trazer números, quantas toneladas de dejetos sólidos, resíduos sólidos a gente consegue coletar do rio. E obviamente
um projeto que a gente conseguindo implantar aqui com sucesso, com êxito, a gente pode levar para outros municípios da onde a gente está inserido. Seguindo então, como eu falei, o projeto União Faz a Vida, a gente tem um plano de expansão para ele, esse ano para a cidade de Pedra Preta, para Alto Taquari, para Ouro Branco. Devemos definir daqui a pouco tempo, na próxima reunião do Conselho já, para qual município do Amapá a gente vai, ou do Pará. A gente pula 2024 porque é um ano, é um programa onde ele tem uma ligação política com a Secretaria e Prefeitura. Então, como a gente fala 2024, um ano político, então a gente deixa para a implantação para os próximos municípios para 2025. Então a gente vai para Alto Araguaia, Alto Garças, Guiratinga, Tesouro, Tiquira, Rondonópolis e também para outros municípios lá do Amapá e Pará. Então a gente deve dar uma velocidade e ganhar um volume bastante interessante ainda em 2023 na implantação desse programa. Bom, senhores, a gente encerrando mais uma vez a nossa Assembleia Geral Ordinária. Eu não encerro aqui porque nós temos esse período até o dia 10 para votação, mas a gente encerra aqui a apresentação para votação dos senhores, para as deliberações dos senhores. Então, tudo aquilo que a gente mostrou para vocês há 10 dias atrás, desde o dia 21 até hoje, e daqui em diante está sobre apreciação dos senhores novamente e deliberação. Então, a nossa Assembleia Geral Ordinária ela vai ser encerrada lá no dia 10 de abril, ok? Então, a gente passa para outros assuntos de interesse do nosso quadro social, demandas de associados, da comunidade, sugestão de pautas para a Assembleia e sugestões de melhoria. Então, a gente está sempre à disposição, a gente está sempre pronto para ouvi-los através de nossos gerentes, através dos nossos coordenadores de núcleo e através do nosso conselho também, dos nossos diretores, da nossa equipe. Então, a gente está sempre à disposição de vocês. Aqui, já convido cada um de vocês para participarem conosco já no segundo semestre, onde que a gente vai novamente estar sentando com vocês, estar visitando todas as cidades, a gente vai estar apresentando o nosso resultado já do primeiro semestre e escutando vocês, o que nós estamos fazendo de positivo, de negativo, o que temos a melhorar, o que temos de insatisfação dos senhores. Então o Sicredi é isso, o Sicredi é esse movimento onde que a gente é diferente, a gente não vem através de um movimento desse digital, que isso nos cabe hoje, é muito mais prático, mais funcional, pelo volume de mais de 90 mil associados. Nós temos muitos assuntos deliberativos, então a melhor forma é essa, onde que a gente consegue, por exemplo, em Rondonópolis, reunir 50 mil pessoas para deliberar alguns assuntos. Então, por isso o digital. Mas a gente chama, sim, os associados de forma presencial, no segundo semestre, para a gente ouvi-los. O que a gente está fazendo de bem, o que a gente não está acertando tanto, e para o futuro. O que vocês esperam do Sicredi? Para onde que a gente vai? O que a gente pode ajudar mais ainda a nossa comunidade? E falando de Rondonópolis, eu também levo isso para todos os municípios onde a gente está inserido. Encerro aqui a minha fala, já desejando a todos muito obrigado, dizendo que Deus abençoe cada um de nós, dê sabedoria, discernimento da condução do nosso trabalho. Esse ano, um ano que já se passou 3 meses, mas temos muito ainda a percorrer esse ano, um ano de muitos desafios, cenário econômico, cenário político, Nós temos uma inflação diferente aí esse ano do que a gente teve para trás, mas não quero me ater em política, eu quero me ater no dever de casa, dentro do Sicredi, sendo líder desse conselho de administração, de estar aqui para apoiar os senhores associados. Nós estarmos aqui para fazer a diferença nas comunidades onde está inserido. Enxergar, escutar, ajudar a cada um de vocês nos seus negócios, na sua família, nas inspirações de sonhos de cada um de vocês. O que a gente pode fazer?
como que a gente pode contribuir? Então esse é o nosso desejo. A gente espera que nós tenhamos ainda um ano de 2023 melhor que 2022. Sempre falo isso, porque o Sicredi ele está para apoiar nos anos bons e nos anos que não vão ser tão bons. Então, se esse ano não se mostra tão bom, o Sicredi está aí. Então, entre em nossa porta, converse com um dos nossos gerentes, com o nosso corpo de atendimento, um dos nossos coordenadores de núcleo, nos busque. Se você que precisa de ajuda, de apoio, de auxílio, de educação financeira, de ajuda de gestão, ou tem uma inspiração de negócio, ou simplesmente quiser trazer os seus negócios, sua principalidade para nós, com aplicações, com poupança, vem fazer parte desse movimento que só cresce e nós vamos continuar nesse movimento de ajudar quem precisa, de apoiar quem não precisa tanto e inspirar e ajudar as inspirações de quem tem a empreender. Então o Sicredi é isso, o Sicredi está de braços abertos, está de mãos abertas para quem quiser nos estender a mão e vamos caminhar junto. Vamos construir um Sicredi mais forte, um Sicredi transformador e que Deus esteja à frente, nos abençoando e nos livrando de todo o mal e nos dando discernimento. Fiquem com Deus, um grande abraço.